Nós vamos ler um texto muito conhecido, pelo menos o miolo a gente conhece, o versículo 10, mas o contexto talvez alguns não conheçam. Malaquias capítulo 3. Enquanto vocês abrem, eu recomendo a leitura da pastoral dessa semana, que de uma forma bem sintética fala como a reforma protestante começou, como ela iniciou-se. E é muito interessante ver a conversão de Lutero, que se tornou o baluarte, o primeiro a trazer esse processo que chegou até nós. Nós somos filhos da reforma protestante, de alguma forma nós somos parte de uma igreja reformada. Assentados como estamos, façamos a leitura do texto bíblico que diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, é Deus falando, diz o Senhor. Aí Deus reproduz o que o povo estava falando. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, são as pessoas falando, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Que Deus nos dê entendimento, condições de apreender a sua palavra. Quando a gente lê esse texto, duas doutrinas importantes nos sobressaltam. A primeira delas é a imutabilidade de Deus. Ele abre o texto declarando: eu sou o Senhor, eu não mudo. Vocês não fazem ideia da importância dessa doutrina. Imagine se Deus tivesse um tipo, preste atenção, um tipo, não é um tipo de TPM, que um dia amanhece assim, com mau humor. Aí diz assim: hoje eu vou pegar fulano, beltrano, betano, porque não estão me obedecendo, eu vou fulminar todos. Nós não estaríamos aqui para contar a história. Deus criou uma norma para si, e Ele
anda nessa norma. A norma da imutabilidade. Quando Deus diz que vai nos amar, que vai usar de graça para com aqueles que se chegam a Ele, que não nos lançará na lata do lixo, porque Ele diz, aquele que vem a mim de modo algum lançarei fora. O Deus que nos faz recomeçar várias e várias vezes na nossa vida e na nossa história. É um Deus que não muda, porque se Deus mudasse, isso seria muito ruim para nós. É uma verdade que temos que nos apegar e acreditar nela para não darmos ouvidos a sugestões malignas de que Deus está mudando de ideia, está querendo o meu mal. Preguei recentemente naquele texto clássico de Romanos 8, 29 aqui na igreja, que diz que todas as coisas cooperam para o bem, e disse que Deus trabalha para o nosso bem, não para o nosso mal, mesmo quando disciplina, mesmo quando Deus nos faz a correção em nós, é sempre para o bem. Deus não nos disciplina com ódio mortal ao ponto de nos tirar a vida, pelo contrário. Falávamos isso hoje de manhã. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. E quando Ele disciplina quem ama, Ele tem sempre o cuidado de deixar o amor agir em primeiro lugar antes da correção. A dor é abrandada pelo amor de Deus na hora da disciplina. Mesmo quando a gente merece ser fulminado, Ele disciplina com amor. Essa é uma verdade maravilhosa, irmãos. Deus não muda. É a imutabilidade de Deus. Há um livro que eu indico, A.W. Pink. Pink de rosa mesmo. A.W. Pink. Ele tem um livro chamado Os Atributos de Deus. E dentre os atributos de Deus, ele vai falar da imutabilidade de Deus. Ao mesmo tempo que esse texto fala da imutabilidade de Deus, ele fala de outra triste realidade. Fala da mutabilidade dos seus filhos, eu e você. O triste da história é isso, queridos. É que nós não conseguimos manter uma constância na nossa vida espiritual. Porque somos pecadores. O egoísmo está aqui dentro de nós. É uma luta diária para a gente poder lembrar de Deus, lembrar do que é certo, amar as pessoas. Senão o egoísmo toma conta e a gente só pensa em nós mesmos. Aquela máxima do ditado popular que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a característica de nós. Por isso que sem oração, sem congregar, sem leitura da Bíblia, e oração para que Deus trate o seu coração, você se torna uma pessoa de dura cerviz, uma pessoa maldosa, embrutecida. A Reisa falava da sua mãe, que ela não lembra de ouvir sua mãe ter falado de outras pessoas. Isso é bonito de ouvir, porque não é comum. A gente tem essa natureza que ainda permanece em nós, infelizmente, mas a obra do Espírito Santo faz com que essa natureza vá morrendo, mas ela é igual aqueles filmes de terror, né? A nossa natureza carnal, você pensa que ela está morta, enterrada, de vez em quando a mãozinha aparece assim, ó. Aí você segura a mão e volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Por isso que a gente não precisa de Deus só na nossa conversão, a gente precisa de Deus todos os dias. Andar na presença dEle, para Ele nos fortalecer, Ele trabalhar no nosso caráter, nas nossas emoções, nos nossos planos, para que nós possamos estar crescendo, desenvolvendo à medida da estatura de Cristo. Se a Bíblia diz que Deus é imutável, glória a Deus por isso. A Bíblia fala que nós somos mutáveis. E a nossa mutabilidade, queridos, é mais para o mal. A gente pode mudar e crescer, mas nós temos a tendência mais para o mal. É tanto verdade isso que eu estou lhe dizendo, que Jesus, em Mateus 7, falando para os pais, ele diz assim, vós sendo maus, olha que afirmação, vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, mas a nossa natureza tende ao mal.
Aí ele diz, quanto mais o Pai Celeste não dará pedra a quem pede pão, não dará serpente a quem pede peixe. Porque Deus é imutável, tudo que Ele prometeu, Ele garante, apesar de nós, apesar e a despeito de nós. A nossa mutabilidade é algo que precisamos constantemente olhar e considerar para sempre estar nos convertendo a Deus. É interessante que no decorrer do texto, ele diz assim, eu sou o Senhor no mundo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Deus está falando daquilo que Ele estipulou. Qual a saída então? Ele mesmo responde, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Tem gente que diz assim, que está afastado da comunhão, da vida de obediência a Deus, aí volta para a igreja. E só volta para a igreja, não volta para Deus. Irmãos, há uma diferença muito grande. É claro que uma pode ser complementar, mas não adianta muito você só voltar para a igreja e não voltar para o Senhor. Jesus não diz, vinde à igreja vocês que estão cansados. Diz, vinde a mim vocês que estão cansados. É um acerto de conta, você e Deus. Já é um primeiro passo voltar para a igreja. Você está num ambiente em que Deus vai falar ao seu coração. Mas eu conheço muita gente que fica na igreja, mas o coração fechado, duro, com rebeldia. Por isso que a gente tem que voltar para Deus, ou concomitante, ou posteriormente voltar para a igreja. Porque nós precisamos ter um encontro com Deus, para depois ter um encontro com a sua palavra, e obedecer. E Deus diz assim, voltem. Porque se vocês voltarem, eu estarei lá de braços abertos. Já imaginou se Deus fosse um Deus birrento? Como nós pais muitas vezes somos. Um filho apronta, e ele vai, pai, não quero conversar com você, daqui uma semana eu te procuro. Esse Deus é tão maravilhoso que diz, se vocês voltarem para mim, eu me volto para vocês. E Ele não coloca condições. Para aqueles que cometeram pecado A, B e C, eu voltarei. Os que cometeram pecado C, D, F, aí não. Pelo contrário. É esse Deus maravilhoso. E Deus vai confessar algumas coisas ao povo. E quando eu falo confessar, não é que Deus está pedindo perdão. Confessar é deixar claro a reação desse povo, que Ele estava convidando a voltar para Ele. O livro de Malaquias, apesar de estar ser o último livro da Bíblia, historicamente ele está atrelado ao livro de Esdras e Neemias. Sobretudo ao livro de Esdras. O livro de Esdras você pode dividir facilmente em duas partes. A primeira parte tem a ver com a história de Zorobabel, governador que sai da Babilônia e vem com a missão de reconstruir o templo. E ele assim o faz, depois de muitas dificuldades, ele reconstrói o templo. A segunda parte do livro de Esdras tem a ver com o nome do livro, com esse personagem chamado Esdras. E ele não veio reconstruir um templo, ele veio reconstruir a vida espiritual do povo. Porque o povo, apesar de ter o templo, não tinha uma vida espiritual. É essa dinâmica que eu quero que vocês entendam. É que estar aqui é um bom começo, mas não é um fim. É importante ter uma vida espiritual restaurada. E eu falei domingo passado da importância da vida de comunhão com Deus. A vida eclesiástica, o trabalho na igreja, as atividades da igreja é uma atitude posterior. Deve ser uma sequência à minha vida de comunhão, à minha vida privada com Deus, de busca dele. Porque eu estava pensando, ao ler esse texto, durante essa semana, as diferenças de corações que existem, né? A Bíblia fala muito do coração duro, coração de pedra,
da pessoa insensível, que não abre a guarda, que não se deixa encharcar pela graça de Deus e não responde aquilo que Deus propõe. Coração duro. Tem um coração indouto, o coração sem conhecimento. Por isso que ele não responde na medida certa, ele é ignorante. Um coração ignorante, sem conhecimento. Mas existe também o coração cínico. E é a pior desgraça. Eu diria que o coração cínico é pior do que ter um coração duro. Porque o coração duro, ele está ali duro para não obedecer e não fazer o que Deus quer, por livre escolha, voluntariamente, consciente do seu erro, mas ele é duro. Ele não abre a guarda. Ele colocou um pé à frente, outro atrás e disse assim: vem. É o coração duro, que não cede. Pegue a história de Jonas. Pense em um coração duro. É aquele homem. Ele sabia o que tinha que fazer. E eu tenho dito aqui na igreja, o problema nosso, necessariamente, não é saber o que é certo. Porque às vezes a gente sabe, na grande maioria, a gente sabe o que é certo. O problema é fazer o que é certo. Jonas sabia o que era certo. Certo era obedecer a Deus. O que é que Jonas faz? Conscientemente. Coração fechado. Ressentido contra Deus. Vai para um outro lugar que Deus não tinha mandado. E vocês conhecem o fim da história. Aquele coração de pedra amolece. E Deus o usa depois que ele amolece o coração. E pede perdão a Deus dentro de um grande peixe. Há uma oração no livro de Jonas. A oração que ele faz pedindo perdão, clemência a Deus, e Deus, na sua generosidade, se aproxima dele e se volta para ele. Mas o coração cínico é o mais perverso de todos. É aquele coração que afronta Deus. Eu não sei quantos perceberam que Deus usava o profeta falava ao povo, falava da necessidade de um retorno a Deus. E perguntas cínicas foram feitas, acompanhem comigo. Versículo 7, na última linha do versículo 7. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Deus está dizendo, voltem para mim. E eles perguntam, cinicamente, como voltaremos? Se não bastasse isso. Deus diz assim, vocês estão me roubando. Os profetas estavam dizendo isso para ele. E eles diziam cinicamente, em que te roubando? Roubamos como se não soubessem. Dando uma de desentendido. No dizer popular, uma de João sem braço. Cinicamente. Não é um coração duro que se afronta e se arma. É o cinismo no coração. E não basta aqui, queridos. Versículo 12, no versículo 13. Olha o que Deus diz por meio do profeta. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Olha a afirmação dita de forma questionadora. É inútil, versículo 14, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que é que ganhamos? Olha a mentalidade espiritual dessas pessoas. É uma desgraça quando você serve a Deus interessado em ganhar alguma coisa. É uma desgraça. É uma tragédia. O grande servo, a grande serva de Deus já entende que recebeu tudo, porque ele recebeu a salvação. Não tem algo maior do que isso. O que vir após a sua salvação são bênçãos posteriores. Mas a questão é o que ganhamos. E tem muitos crentes que vêm para a igreja com medo de perder. Vêm com medo do juízo de Deus, da mão de Deus. E às vezes aparecem por isso. Não porque amam, não porque querem servir e doar. Eles estão dizendo, em outras palavras, o que é que eu tenho a ganhar?
E diz mais. Versículo 16, eu quero sua atenção. Se você não prestou até aqui, eu peço sua atenção agora no versículo 16. O profeta fala, o povo retruca, mas graças a Deus que no meio de corações duros, de corações cínicos, há sempre aqueles que abrem o seu coração e se arrependem e se voltam para Deus. Nunca a palavra volta vazia, irmãos. Está na palavra. Isaías fala, Isaías 58, se eu não estou enganado, minha palavra não voltará para mim vazia. Olhe, naquele contexto todo de coração cínico, versículo 16 diz, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. E eles conversavam, é verdade, tudo que esse homem falou. Nós como nação precisamos largar o nosso cinismo, a nossa falta de vergonha. O que nos falta é vergonha na cara. Se você ler Esdras 9 vai dizer o que nos falta é o corar de vergonha, corar de ficar com a cara vermelha. E ele fala com Deus, o que nos falta é ter vergonha na cara. O ter vergonha na cara é essa atitude que alguns têm, graças a Deus por isso, de se envergonhar pelo que fazem. Às vezes a gente fica com vergonha na cara do outro, não é vergonha alheia. Porque a pessoa não tem vergonha, fica com vergonha da pessoa. Como é que você não fica vergonha? Fica vermelha, cara, sem vergonha. E a gente fica com vergonha de outros. É esse grupo que diz, ele fala a verdade. A gente sabe que está errado e fica ali alegando, criando desculpas, dando uma de desentendido. Graças a Deus que tem sempre aqueles que conversam entre si. A gente precisa crescer, a gente precisa restaurar, a gente precisa mudar. Está certo. E olha que coisa maravilhosa, se você estiver com sua Bíblia aberta. Final do versículo 16 diz, e o Senhor os ouviu com atenção. Preste atenção, queridos, o que dá a entender aqui é que eles não estavam orando a Deus. Eles estavam conversando entre si. Isso é muito interessante e às vezes é perigoso, porque Deus está ouvindo a sua conversa, viu? Deus está ouvindo a sua conversa. Eles conversavam entre si e diziam, a gente tem que mudar, a gente tem que se arrepender, a gente tem que ter vergonha na cara. E Deus ouvia com atenção e certamente pensava no coração de Deus, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Perceba que Deus não está atrás de perfeição, Deus está atrás de coração quebrantado. Alô? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não está atrás de perfeição, porque você não tem condição de dar para Ele perfeição. Mas um coração quebrantado, envergonhado e querer melhorar, isso você pode dar. Coração compungido e quebrantado, não desprezarás, ó Deus, diz o salmista. Não despreza, porque Deus não muda. Se Ele disse que não despreza, Ele não despreza. E olha que coisa maravilhosa, Deus mandou fazer um livro como memorial na presença dele acerca daqueles que estavam conversando, que estavam se condoendo da miséria deles e da nação. E diz, é esse tipo de povo, de gente, que faz diferença na minha igreja, que faz diferença no meio do meu povo. É gente que quer ser temente a Deus. Temor reverencial no sentido do respeito, de querer fazer o que agrada a Deus. E não ver Deus apenas como o Papai Noel que nos abençoa, trazendo soluções aos nossos conflitos, aos nossos problemas. É uma relação paternal, Ele o Pai e o Filho. E essa relação é muito mais do que finanças. Tem a ver com um coração que bate em sintonia com o dele. Davi é o rei segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi batia com o coração de Deus.
Não é uma questão de obediência simplesmente, é uma questão de relacionamento. E Deus manda fazer esse memorial para que ficasse claro que Deus leva em conta e Deus destaca pessoas que querem viver uma vida de temor. E o texto bíblico vai dizer assim: foi escrito um memorial, eu estou lendo o versículo 16, o final do versículo 16. Foi escrito um livro como memorial, na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Duas qualidades. Temiam o Senhor e honravam o seu nome. Como é que você tem honrado a Deus? O Novo Testamento vai dizer: fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou lendo muita coisa da Reforma Protestante, e há um episódio interessante de Lutero. Lutero, ele era alemão, mas quem lê Lutero pensa que ele é um latino. Ele é emoção pura. Ele não tem nada de alemão. Ele tinha que se dominar nas emoções. E era muito sábio. Uma vez, um ferreiro o procurou, triste, porque ele apenas tinha uma profissão de ferreiro. Ele não era um professor, um erudito. Ele lhe perguntou: como é que eu posso usar minha vida para a glória de Deus? Ele disse: seja um ferreiro, faça o melhor que você pode fazer, que você vai fazer para a glória de Deus. Se você é alguém que ordene a vaca, tire leite de vaca da melhor forma possível, você vai estar honrando a Deus. O que você fizer, faça o melhor que você puder, e o que você fizer melhor, você vai fazer para a glória de Deus. Pessoas que temiam e honravam o nome de Deus. Há uma história que o pastor Jeremias contou há muito tempo atrás, quando ele foi para a Coreia conhecer a história da igreja da Coreia. Para quem não sabe, a maior igreja da Coreia, em termos de membros, é a igreja presbiteriana. É a maior igreja na Coreia. A igreja do Poyang-soo é famosa porque tem 70 mil membros, mas é uma igreja local. Em termos de números, a maior igreja na Coreia é a igreja presbiteriana. E um desses crentes comprou um time de futebol e mudou o nome do time de futebol. Sabe qual era o nome do time de futebol? Aleluia. Eu imagino eles falando: aleluia. Quando aleluia fazia o gol, então, aleluia! Honrando e glorificando o nome de Deus. Olha que ideia! Ele botava ímpio e crente para dar glória a Deus. E aleluia também. Na hora do gol, era uma festa. Meus irmãos, a escolha de ser cínico, de estar afastado de Deus, é a pior escolha. A melhor escolha é estar perto dele, é temê-lo, é honrá-lo. O versículo 17, Deus promete 3 coisas para quem honra e teme o nome dele. O teme é no sentido do verbo temer. Se é que me entendem. Primeiro, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu lembro muito do episódio do batismo de Jesus e da transfiguração. Principalmente do batismo, porque quando Jesus é batizado, uma multidão está ali. João estava batizando e diz a Bíblia que multidões de pessoas afluíam para o Jordão. E eu fico imaginando a alegria de Jesus. Quando uma voz nas nuvens, de uma forma vigorosa, retumbante, disse: este é o meu filho amado, ele é 10. Este é meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Eu acho que Jesus olhou assim: eu sou filho dele. Eu tenho um pai.
Palavras de afirmação. Deus quer que você saiba que quando você tomou a decisão de ser dele, Ele quer você para Ele. Você é dele, você foi comprado por preço, por sangue. Você não foi comprado por 10 centavos. Você é caro para Deus. Muito caro para Deus. O preço que Jesus pagou para que você fosse dele é incalculável. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta. Que não há dinheiro na terra. Não há pedras preciosas que cheguem perto do valor que ele pagou para que eu e você fôssemos salvos. Não há. Você tem valor para Deus. Portanto, queridos, temam e honrem a Deus. Porque Ele vai dizer que você é possessão dEle, pessoal. Eles serão o meu tesouro pessoal. O Salmo 18 tem uma afirmação do salmista que é uma resposta a essa atitude de Deus de nos ter como precioso, um tesouro pessoal. O salmista vai dizer: outro bem não possuo, senão a ti somente, Deus. Quando Deus é o nosso tesouro, Ele nos vê como tesouro dEle. Aí, Deus passa a ter valor na minha vida. E eu passo a ter valor para Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, talvez aqueles que não entendem um pouco da figura de linguagem, não sabem que menina é a parte preta aqui do olho, que quando você tem um perigo se aproximando do seu olho, naturalmente você fecha. Deus está dizendo, da mesma forma que suas pálpebras se fecham, quando algo de mal quer atingir a menina dos seus olhos, eu faço assim com você. Você é o meu tesouro pessoal. Essa é a primeira coisa que Deus quer que você saiba. Quando você teme e honra a Deus, você passa a ser tesouro pessoal dele. Segundo, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de filho que obedece. Não tem experiência melhor e mais gratificante do que você receber um perdão e ser tratado com misericórdia. Nós, seres humanos, a gente quer misericórdia, mas a gente não sabe agir com misericórdia. É um traço da natureza pecaminosa que há em nós. Por isso que a oração do Pai Nosso traz uma condição perigosa. Se eu fosse você, eu só oraria a oração do Pai Nosso com muita reflexão e com muito cuidado. Porque está escrito lá, e você ora toda vez que faz a oração do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Eita nós! Então você está dizendo para Deus: Deus me perdoa como eu perdoo os outros. Você já pensou nisso? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Esse assim como é um comprometimento perigosíssimo. Você está dando uma carta branca para Deus de agir com você como você age com os outros. Cuidado quando você faz a oração do Pai Nosso. Muito cuidado. Nós gostamos da misericórdia de Deus, mas não somos misericordiosos indulgentes. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos indulgentes, mesmo que a gente aprenda isso com muita dor, porque engolir sapo não é fácil, gente. Eu já falo isso sempre aqui, vocês vão ter que me engolir. Tem sapo que desce assim, ó, como um bailarino, com as unhas assim, ó, ele não desce assim. Um pouquinho de água você engole. Você engole um sapo assim, quando ele desce assim. Mas quando o sapo desce assim, eu sei que é difícil engolir sapo. Meus irmãos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de filho. Aprenda a ter compaixão. Aprenda a ser misericordioso. Porque Deus quer que o que você recebe, você também partilhe. De graça recebeste, de graça dai. Recebeu o quê? De Deus. O que é que Deus deu a você? Dê também. Por fim,
Terceira coisa que Deus dá àqueles que temem e honram o seu nome, que são diferentes dos cínicos. Deus dá a percepção espiritual, discernimento espiritual, para entender as coisas. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu atendi uma pessoa recentemente que estava revoltada contra Deus. E ela dizia assim, ela não é dessa igreja, eu sou líder de um grupo na minha comunidade, pastor, e dou o meu tempo, não falta uma reunião, e eu não passo no concurso público. Agora eu conheço um bocado de gente que é ímpia, que não teme a Deus, que não vai na igreja e passa. Eu não quero mais ir para a igreja. Eu olhei para ela assim, quem vai perder é você. Porque eles passam no concurso, mas eles não têm Deus. Eles não têm a misericórdia de Deus, vão se encarar com o juízo final, vão se deparar contra Deus, o justo juiz. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Desse jeito você não vai passar nem no concurso, vai perder sua alma. Pior para você. Fica com Deus. Porque uma porta de concurso se fecha, mas outras se abrem. Aquela música Soninha que a gente gostava tanto. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou, pois sei, Deus cuida de mim. O Salmo 73 é um salmo do revoltado contra Deus que aprende a discernir entre o ímpio e o justo. Entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Ele diz assim, ele começa o Salmo 73 dizendo, meus pés quase se resvalaram, por pouco caí. Que coragem de admitir isso. Ele diz assim depois adiante, porque eu invejava a prosperidade dos ímpios. O salmista fala isso. Eu invejava a prosperidade dos ímpios. Para eles não há dificuldade. Eles não adoecem. Eles são corruptos. E tem dinheiro de sobra. É plano de saúde, é jatinho, é avião. E eu aqui, pegando CDU Caxangá Boa Viagem. Só quem é pernambucano e morador de Recife sabe do que eu estou falando. É uma linha de ônibus. CDU, Cidade Universitária, Caxangá, a rua Caxangá, que ia parar em Boa Viagem. Imagina o calor dentro daquele ônibus, uma linha interminável. Sai de Boa Viagem para a Cidade Universitária. Aí ele vai decorrendo as suas frustrações e decepções com Deus. E ele diz, até que entrei na casa do Senhor e vi o fim deles. Deles quem? Dos ímpios. Aqui na terra eles podem ter muita coisa. Eu vi o fim deles sem Deus. Eu vi o fim deles no inferno. Então, irmãos, entenda a diferença do ímpio e do justo. Entre aquele que teme a Deus, que serve a Deus, os que não servem. Porque às vezes nós somos atraídos a querer ter a vida do ímpio e viver como ele, pensar assim, a Deus não vai dar mesmo, eu vou procurar do meu jeito. É o pior jeito. É o pior jeito. Eu creio que essa noite é uma noite de chamada do Deus que não muda para nós que mudamos tanto. Se nós mudamos para o mal, nós também podemos mudar para o bem. Meus irmãos, eu queria convidar você hoje, você que está aqui, a hoje dizer para Deus, Senhor, eu quero estar entre aqueles
que temem e honram o teu nome. Eu não quero ter um coração cínico, nem um coração duro. Eu quero ter um coração quebrantado. Senhor, eu quero ouvir do Senhor que eu sou um tesouro pessoal teu. Eu quero ouvir do Senhor que o Senhor tem compaixão de mim. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para discernir o que é bom e o que é ruim, o que é um mal, o que é bem, quem eu devo andar junto, quem eu não devo andar junto, para não viver sendo influenciado por mal. Deus está ouvindo a sua oração nessa hora. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça, a ter um momento de oração, colocar a sua vida diante de Deus. Meus irmãos, é simples, é dizer: Senhor, eu estava andando longe, hoje eu quero voltar para o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso restaurar a minha vida. Eu preciso, porque sem o Senhor, eu não dou conta. Quero também confessar, Senhor, que os nossos corações têm sido emperdecidos, como pedras. E muitas vezes nós temos sido cínicos, com as nossas perguntas cínicas, com as nossas atitudes cínicas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura as nossas vidas, Pai. Faça-nos viver não invejando o ímpio, mas glorificando o Teu nome, sendo bênção por onde quer que passemos. Olha para cada um aqui, Pai, nessa noite. Tem misericórdia de nós e restaura a nossa vida. Toda amarra maligna, toda prisão espiritual, toda obra maligna que impede um progresso espiritual, hoje cai por terra, porque há poder no nome de Jesus. No sangue vertido na cruz, há poder. Há poder nesse Deus que nos comprou com sangue precioso. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de restauração. Momento em que podemos nos quebrantar em Tua presença, sabendo que o Senhor não muda e que o Senhor se agrada de corações quebrantados e compungidos em Tua presença. Bendito é o Senhor. Louvado seja sempre o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém.